Filosofia medieval, Idade das Trevas ou Luz Divina? Pessoal, agora vamos falar sobre a filosofia medieval, do período da Idade Média. Então, com certeza, essa aula mais superficial de toda essa revisão de filosofia. Porque a Idade Média foi um período muito longo, por volta aí de 1000 anos, mais ou menos. E a gente sempre tende a simplificar o período da Idade Média. A gente sempre tende a simplificar o período da Idade Média, como se fosse a Idade das Trevas, um período em que pouca coisa aconteceu, não teve nenhum tipo de desenvolvimento em nenhuma área. O que não é verdade. Mas aqui a gente não vai ter tempo de demonstrar toda a riqueza do que foram esses 1000 anos de Idade Média. Então, o que é importante a gente saber sobre a Idade Média? Nesse período, o cristianismo já estava totalmente consolidado na Europa e a Igreja Católica era a instituição uma das mais fortes que existia, se não a mais forte. Ela estava presente em todo esse espaço que a gente entende como a Europa, quando a gente fala da Idade Média europeia. Evidentemente, não tinha somente os cristãos. A gente sabe que teve um período não curto da presença dos mouros no continente europeu, principalmente ali na Península Ibérica, onde hoje são Portugal e Espanha. Isso tem muito impacto, mas a gente não vai ter tempo de falar sobre isso aqui. Para a revisão de filosofia, basta entender que no período da Idade Média, a filosofia, que originalmente era grega, e o cristianismo do Oriente Médio já estavam completamente fundidos numa coisa só. O que é importante a gente lembrar e fixar sobre o contexto da vida para a produção das ideias da filosofia? Vocês sabem, o modo de produção da vida, do modo de produção e reprodução da vida na Idade Média era o feudo, o feudalismo. E a sociedade estava dividida em 3 grupos, 3 estamentos. Um deles era da classe trabalhadora, os servos, que tinham lá sua terra, produziam e davam uma cota, uma série de partes do seu trabalho para o senhor. O estamento dos senhores, que eram os donos das terras, tinham relação de vassalagem com senhores maiores, até os reis, que ainda existiam, e tinham como função proteger o feudo e fazer a guerra, no caso das guerras. E a classe dos clérigos, que era composta por membros dessa igreja católica. E era principalmente essa classe que eram as pessoas letradas, alfabetizadas, portanto, quem tinha contato com a tradição filosófica que havia vindo desde lá da antiguidade e que também levava adiante. Então, quem sabia ler era o clero. Qual era a função do clero na sociedade? Era manter a coesão da sociedade, justificar que a sociedade fosse daquela forma feudal, de acordo com as vontades de Deus. Deus tinha organizado o mundo daquela maneira. Outra coisa importante de saber, como basicamente somente o clero, os membros da igreja, eram alfabetizados e letrados, somente eles detinham os conhecimentos da filosofia e somente eles então desenvolviam a filosofia na tradição que veio da Grécia, passando pelo helenismo. Não é que as pessoas não sabiam pensar, não sabiam filosofar, é que elas não tinham esses instrumentos, sejam os livros tradicionais, sejam a própria capacidade de ler e escrever. Outra coisa importante de lembrar, não existia prensa. Então os livros, um livro novo era um livro copiado. Então essa era uma profissão entre o clero, os copistas, pessoas que ficavam transferindo os livros para novas versões, porque os livros antigos iam ficando velhos, deteriorando, e aí eles iam transcrevendo e fazendo novas versões dos livros, provavelmente em algumas ocasiões até fazendo algumas pequenas alterações. Onde isso acontecia? Nas escolas medievais. A filosofia que ia se desenvolvendo dentro desse modelo, nas escolas da igreja, ficou conhecida como a filosofia escolástica. Então, na Idade Média, a gente tem principalmente a filosofia escolástica, quando já está completamente fundido o cristianismo com a filosofia. Então não existia mais de um lado o cristianismo, de outro lado a filosofia,
que estavam tentando se conciliar. Existia uma coisa só: filosofia cristã. Então, a filosofia da Idade Média é filosofia cristã, que com traços do Platão, já transformado pelo neoplatonismo, que era uma corrente filosófica lá da Antiguidade Tardia, do helenismo, também com esses elementos que vieram do Oriente Médio, principalmente o cristianismo, é claro, e de pouco em pouco também foi se levando em consideração o pensamento do Aristóteles, e também foi se adequando o pensamento do Aristóteles para a realidade da religião cristã. Então lembra que a gente viu numa das aulas de Aristóteles, aquele mapa do universo, um universo fechado, onde cada coisa tem um lugar natural. Isso foi aproveitado e foi mantido pela Igreja. A única diferença é que aquilo que o Aristóteles chamava de motor imóvel, que estava de fora do universo, do mundo, coordenando, dando os movimentos do mundo, foi substituído por Deus. Deus é a causa do universo, do mundo. E a causa eficiente, que põe o mundo em movimento. E a causa final, a finalidade desse mundo é a glória de Deus, não mais a felicidade, como dizia o Aristóteles. Bom, aquelas separações que o Aristóteles também fazia para ajudar no conhecimento científico, também a Igreja manteve. Quais separações acabaram se consagrando? Fé e razão, ainda que se tivesse um debate para mostrar que era racional ter fé, mas é importante também saber distinguir a fé e a razão. A distinção entre homem e Deus, ainda que a gente possa falar, não, mas o homem deve tudo a Deus e deve se dirigir a Deus, existe uma diferença clara entre homem e Deus. Entre corpo e espírito, ainda que a alma habite o corpo, existe uma diferença clara entre a alma e o corpo. Esse modo de fazer análises e separações do Aristóteles foi aproveitado pela Igreja no período da Idade Média. Um elemento muito importante, porque isso ajuda a entender o poder da Igreja Católica como instituição, é lembrar essa diferença entre homem e Deus. O homem ele é fruto do pecado, do sexo. Deus é perfeito, é a própria perfeição. Então o homem é falível, ele é sujeito a cometer erros. Pode ser que ele não conheça bem as coisas, pode ser que ele não conheça bem o mundo, diferente de Deus, que é onisciente e sabe tudo, sabe qual é a verdade de todas as coisas e de cada coisa. Quando havia uma discordância sobre uma interpretação de um fato do mundo, uma questão filosófica, quem definia qual que era a verdade? Era a própria Igreja, a partir da sua autoridade. A Igreja podia dizer isso está certo e isso está errado. Era a Igreja quem tinha o poder e a autoridade de dizer isso está certo, isso está errado, isso é verdadeiro, isso é falso. Porque a Igreja tinha, por assim dizer, essa parceria com Deus, estava representando Deus na Terra, então tinha a autoridade de dar a palavra final sobre a verdade e a falsidade. Inclusive no que diz respeito a interpretações da Bíblia. Então, se você tem lá um frei, um frade, um padre discordando, dependendo do grau de hierarquia dos membros do clero, ele vencia o debate pela própria hierarquia. Na Idade Média, a hierarquia era uma questão muito forte, porque ela seguia um pouco aquele modelo triangular que a gente vê. Lá em cima está quem sabe tudo, que é Deus. Abaixo dele o Papa, os cardeais, bispos e outras figuras da Igreja. A Igreja, portanto, detinha e exercia autoridade de uma forma hierárquica no que diz respeito ao conhecimento. O exemplo de um filósofo muito conhecido do período medieval, que é o São Tomás de Aquino, viveu no século XIII. Ele desenvolveu os estudos do Aristóteles sobre a ontologia ou a metafísica, vocês devem se lembrar, o que é o ser, quais os sentidos da palavra ser, daí por diante. Consequentemente, também desenvolveu a lógica como modo de apresentação de argumentos, daí por diante. Uma obra famosa dele é a Suma Teológica. Ele tem obras sobre política, sobre direito. Qual que era o direito na Idade Média? O direito canônico, o direito que a Igreja dizia que estava certo e estava errado. E a gente fica por aqui com relação à filosofia medieval e à escolástica.